A gente vai começar com uma oração sincera, simples e sem muita purpurina, como a gente é acostumado, né? Desde a nossa raiz. E que esse bate-papo seja muito proveitoso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E obrigado por essa oportunidade, tá bom? Sim. Primo, por favor, nos dê a honra. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Deus. Nós queremos que o Senhor nos abençoe neste momento, guarde as nossas vidas, conduza, Deus, este tempo, este momento, traga esclarecimento aos nossos corações, às nossas mentes, para que nós possamos, Deus, externar aquilo que o Senhor quer como desejo para a tua igreja neste tempo e na nossa geração. É o que nós pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Hoje foi algo atípico, né? Nós não programamos esse encontro, esse bate-papo. Mas já tínhamos acordado sobre falar sobre o invasão. O invasão é o tema do nosso papo de hoje. Sim. Invasão do amor. Mas antes de falar da invasão do amor, eu quero ouvir teu nome de batismo. Como é o nome que está lá no seu RG? Letícia Raquel Ferreira Pinto. Meu nome é Benilson de Assis Barbosa Barros. Vocês têm apelidos? Minha mãe me chama de Leleca, meu irmão me chama de Leca, Lele, Lete. Lá na Argentina costumam me chamar muito de Lete. Lete. Mas você gosta de chamar de Lete lá? Eu gosto, me adaptei, porque pra mim foi no primeiro momento, Lete não era muito comum, porque eu já tava mais com Leleca, mas pra eles costumam falar muito as primeiras duas sílabas de cada nome, entendeu? Mas atualmente eu me adaptei já. Benilson. Então, desde o ensino médio me chamam de Bill, quase ninguém sabe quem é Benilson, né? Então, eu sou conhecido como Bill e é isso. Mas tu gosta de chamar de Bill? Eu gosto, aprendi a gostar. Foi difícil no começo. Pra mim era muito estranho, parecia que era uma outra pessoa. Mas eu já acostumei. É o pastor Bill, né? Que a pessoa não conhece que é um pastor Benilson. É o É, pastor Bill. aconteceu comigo assim, não tive o apelido, mas com relação aos dreads, no Rio os amigos me chamavam de Pastor Dread. Aí ficou lá no Rio mais como Pastor Dread, conhecido. Né? Aqui mais como guitarrista, né? Até um pouco mais que aqui a questão episcopal em si. Vamos lá, Letícia. Hoje tu estás morando. Na Argentina. Me conta como é que foi essa. Na verdade, a Argentina foi uma resposta de Deus na minha vida. Até então, eu lembro que um dos mentores que eu tinha muito é o missionário Adriano Semedo e a Helena Maciel, né? Tinha um contato com ela desde minha adolescência e ela foi tipo uma mentora para mim por muito tempo, né? Antes de ter o Bill, ele sempre esteve na minha vida desde a minha infância, mas eu tive esse primeiro momento com ela já na minha adolescência, meio juventude, onde eu admirava muito a pastora Helena, a missionária Helena, e ela começou uma mentoria comigo, de me ensinar, de me explicar as coisas, fez uma oração, não sei se você lembra do tempo que ela começou a morar perto da casa de Aquila Priscila, ali ali no bairro de Fátima, e eu ia muito para casa dela, então ela já tinha falado comigo que eu tinha esse ministério de missões, e desde então comecei, das inúmeras vezes que eu me desviei da igreja, né? Comecei a entender que não existia lugar diferente na minha vida, não existia outro lugar para se estar na presença de Deus. Só que por vários problemas a nível pessoal, de paternidade, eu vivia numa oscilação enorme, né? E eu tive que passar por algumas situações bem difíceis, a nível espiritual também, mas a nível emocional, para poder voltar a me conectar com o Bill. Tanto que por muito tempo nós tivemos bastante, por ser bem diferente um do outro, nós tivemos alguns conflitos, né, de identidade, mais da minha parte. E então, nesse meio tempo, Deus já estava começando a trabalhar na minha vida, né? Então eu voltei para a vida dele, sendo parte do Ministério Habitação, ministrando dança. Antes eu já tinha passado por um processo de libertação. Foi aí que eu comecei a me conectar com o esposo da pastora Helena, que é o missionário Adriano Semedo. E numa noite, de uma das vezes, inúmeras vezes que eu me desviei, eu já não queria mais saber da igreja, realmente estava muito machucada.
Não pela igreja em si, porque a gente tem o costume de culpar muito a igreja por muitas coisas, né? Sim. E é muito mais fácil culpar a igreja do que fazer uma autoavaliação e dizer, realmente eu sou uma nova pessoa, eu tenho que se melhorar, eu tenho que buscar mais a Deus. Não, a gente prefere culpar, encontrar culpados. E uma dessas vezes eu estava na minha casa, morava sozinha na época, e o Bill falou assim para mim, o missionário Adriano, veio até hoje, o missionário Adriano tá indo aí na tua casa. E era 11h30 da noite e conhecendo o pastor, ele realmente não iria na tua casa 11h30 da noite. E ele foi lá, e ele, nesse dia, a gente como cristão já sabe que o que acontece quando um homem profeta, ele fala, né? A gente se despedaça. E foi isso que aconteceu. Ele orou pela minha vida, a gente teve uma conversa muito séria sobre o meu ministério. E juntamente na mesma época eu tive um sonho. E eu até então, em 2017, foi uma virada na minha vida. O ano anterior, que foi o ano de 2016, no mês de março, eu fiz na minha Bíblia. Pastor, pega aí para mim a Bíblia amarela, por favor. Na minha Bíblia, eu tinha colocado, vou te mostrar aqui, pastor. Tinha colocado que eu iria para Cabo Verde, início da minha jornada. Cabo Verde, 13 de março de 2017. Então eu fiz todo o propósito, jejum, oração, orar para Deus, buscar mantenedores, arrecadar dinheiro. E aí Deus falou assim, realmente vai ser uma profecia, lançará sobre a sua vida. Você vai realmente começar a sua jornada missionária. Mas ele já tinha um outro lugar para mim. Então, depois de um sonho que eu tive, estava até comentando hoje com uma amiga, depois de um sonho que eu tive, que foi justamente um sonho de meu irmão, ele estava numa maca de hospital, eu estava desesperada porque ele estava morrendo. Não me lembro de ter comentado isso com ele até hoje, mas ele estava na maca e ao mesmo tempo que ele era o que estava morrendo, eu me via nele, então eu também estava morrendo junto. E isso foi num hospital, né? Então, resumo um pouco do que aconteceu. Eu acordei assustada, comecei a orar pela vida dele, porque eu e meu irmão, a gente tem uma conexão muito importante. Uma conexão muito forte. E o maior desejo do meu coração é que ele encontre e se volte da mesma forma como Deus me salvou, entende? Então, Deus sempre fala comigo através dele, através de chamar a minha atenção a respeito dele. Então, eu conversei com o pastor Adriano nesse dia, com ele, sobre o sonho, e ele me revelou que Deus tinha uma profecia na minha vida. E o mais lindo foi que ele me deu uma profecia, e nessa profecia tinha, sabe o quê? Navios de hospitais, que é de algo que eu faço hoje, que é a medicina, e tinha, o rio era Rio de Plata. E aí até então, como eu não entendia que La Plata, Argentum, vem da Plata, que é a Argentina. Depois que tu vai começando a entender como Deus trabalha, né? Ele conecta as coisas. E ele me disse, tu sabe o que quer dizer plata em espanhol? Argentum. E Argentum é de Argentina. Aí eu falei, não, pastor, não quero não. Não quero ir de forma nenhuma, eu não quero ir, faz muito frio, eu já tinha ido em 2015 lá visitar. Não gostei, muito frio, não quero, mas não era Cabo Verde? Não é Cabo Verde. Quer dizer que Deus teve que, para me transformar, ele teve que me levar, me tirar de dentro da minha casa, me levar para outro país para ser tratada e curada. Não precisava gerar tudo isso, mas era o que foi como Deus trabalha. E eu falei, não vou fazer nada, vou dificultar o trabalho de Deus. E falei, se a minha mãe disser não, eu não vou. Aí o que eu falei para minha mãe? Mãe, eu vou morar na Argentina, o que a senhora acha? Ela disse, vai minha filha, vai! Eu falei, não. E daí, pastor, Deus foi trabalhando. Gente que aparecia dizendo, Deus me mandou te dar R$1.000. Porque até então, eu não ia mover os pés, porque como eu não queria, eu não ia mover os pés para ir. Resumo, cheguei, pessoas me deram passagem para ir. Ah, Letícia, eu tenho umas milhas aqui. Tu não quer não? A pratica eu não vou nem usar. Falei, não pode ser. Quando, depois de 10 anos de o tratar de Deus na minha vida, porque ele precisou me curar de traumas, ele precisou me transformar, ele precisou fazer com que eu encontrasse um homem de Deus na minha vida, que é o meu esposo atual, sendo ateu na época.
transformar a minha vida. Graças a Deus, hoje encontro debaixo de obediência, estou casada com ele. Me fez a entender o que é estar sobre uma liderança. E justamente hoje eu falo para o pastor Bill que eu acredito plenamente no ministério dele. Porque Deus fez eu amar a sua vida, fez aprender a respeitar ele como meu líder e principalmente me fez entender como é que ele funciona. E isso tudo foi um trabalhar de Deus durante esses 10 anos, que agora em janeiro vai fazer 10 anos que eu estou na Argentina. Atualmente eu já estou no último ano da carreira de medicina. E vai fazer 2 anos, né, pastor? Porque o senhor me ordenou no dia 16 de março de 2025. Isso. Em 2025 eu recebi a ordenação de missões, que foi realmente debaixo da obediência. E aí a gente começou com Invasão do Amor na Argentina, Invasión del Amor. E através disso, durante esses 2 anos, eu tenho trabalhado de maneira surpreendente, né? Pastor Bill, antes de chegar na Invasão do Amor na Argentina, o que é a Invasão do Amor? Então, Invasão do Amor é um projeto que nasceu no coração de Deus. Deus nos revelou em 2014. Antes não chamava Invasão do Amor, era Projeto por Vidas. E nós fazíamos um evento chamado Invasão do Amor, justamente aqui na praia, na litorânea. Geralmente um evento voltado para adoração, para música e para evangelismo. E em um desses anos que a gente trabalhou, uma das pessoas que fazia parte do projeto perguntou por que a gente não se torna Invasão do Amor, que já é um nome mais conhecido, que já é um nome que foi ventilado sozinho, que as pessoas já conhecem, em vez de projeto por Vidas. E aí a gente se tornou, a partir deste momento, Projeto Invasão do Amor, ou Invasão do Amor Movement, o movimento Invasão do Amor. Como disse, nasceu em 2014, né? Este ano estamos aí com 12 anos, e ele nasceu como um objeto principal da unidade de muitos amigos, pessoas simples, jovens, adolescentes. Acho que eu era a pessoa mais velha que tinha no grupo na época, e aí, junto com ele, nasceu o Ministério de Louvor e Habitação. Todo mundo sempre achava que o Ministério da Louvor e Habitação era o carro-chefe e o Invasão do Amor era a segunda opção, a segunda proposta, mas na verdade sempre foi o contrário. O Ministério Habitação serviu para trazer existência para o projeto Invasão do Amor, né? O movimento. Nós gravamos algumas canções, nós fazíamos ministrações em inúmeras igrejas em São Luís, fora de São Luís, né? Viajamos até para outros estados. Nós viajamos para remanescentes quilombolas, fomos para as periferias de São Luís, onde o governo não chega, onde a maioria das pessoas não chegam, o político não chega, a igreja sempre chega primeiro. E nós queríamos fazer o serviço que a igreja foi convidada para fazer, por Cristo. Nós somos baseados naquilo que Jesus fala aos seus discípulos, quando ele é seguido por uma multidão, e os discípulos dizem para ele: Senhor, essa multidão tem fome, já está te seguindo há muitos dias. O que é que nós vamos fazer com eles? Jesus olha para eles e diz: dá-lhe voz de comer. E ali eu tive uma resposta de Deus do que nós deveríamos ser como igreja. É que a gente prega um evangelho distante das pessoas, a gente prega um evangelho que as pessoas vivem de forma religiosa, mas quase nunca ama com ações. Mas a pessoa que ouve a palavra de Deus, a pessoa que ouve uma canção que a gente canta, que lê um livro que a gente escreve, quando a gente vai embora, ela continua tendo fome, ela continua tendo sede, ela continua solitária, continua ferida, ela continua lá na vida dela. E o evangelho traz um regozijo para a alma, ele mata a fome da alma, mas ele não assiste à necessidade das pessoas. E o Invasão do Amor veio exatamente para isso. Além de saciar a fome da alma humana, que é o vazio existencial que a falta de Deus causa, trazer contentamento para aquela falta que as pessoas têm fisiologicamente. Fome, sede, lugar para dormir, necessidade de sair das drogas e outras coisas mais. Emprego, muita coisa. Aliançar com a família. A gente encontrou no decorrer desse tempo muitos homens e mulheres que estavam longe das suas casas, longe das suas famílias. Então o trabalho missional, ele não é apenas um trabalho de propagação do evangelho,
no sentido de que eu abro minha boca para dizer para alguém que Jesus quer salvar, mas para restaurar a família no seio, para alimentar o pobre, o órfão, a viúva, como a palavra de Deus sempre ensinou. E o Invasão do Amor nasce exatamente daí. Levanta só um pouquinho o microfone. Isso. Duas... duas perguntas. Tu lembras o dia e como foi o dia da ordenação da Letícia? Eu lembro, na verdade, eu lembro todo o processo. Eu tenho liberdade para falar que a Letícia era uma pessoa muito difícil de lidar. Talvez eu vou tomar essa liberdade de falar aqui porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Talvez seja a possibilidade de muitas formações sociais que trouxeram de repente uma marca na mente dela e acaba transformando o comportamento da humanidade sem que a gente perceba, e de repente tenha sido um pensamento talvez um tanto feminista que trouxe esse nível de comportamento que ela tinha. Ela fazia parte do projeto Invasão do Amor, fazia parte do Ministério da Habitação, mas toda decisão que eu tomava, para ela era uma competição. Todo mundo aceitava, mas ela tinha dificuldade de aceitar. E chegou um determinado momento em que eu fui deixando ser como estava. E aí, se não me engano, chegou um período em que depois disso ela se desviou, se afastou, voltou a viver a vida dela, né? Claro que com muitas ressalvas de coisas que ela não voltou a fazer antes, né? Mas assim, continuou caminhando o caminho dela, né? E de um determinado tempo ela voltou. E aí quando a gente voltou a ter contato, eu vi uma Letícia um tanto mais madura e acredito também que ela tenha encontrado um Bill um tanto mais maduro também, né? De repente as farpas que a gente tinha não era somente de um lado, sempre há de ambos os lados, né? Mas eu vi alguém que estava submetida a uma liderança. E o que o mundo ensina? O mundo ensina que o lugar de submissão é um lugar de humilhação, mas não é. Submissão é estar sob uma missão, debaixo de uma missão que é maior do que mim, maior do que ela, maior do que nós. E eu estava debaixo desta submissão. Se ela é submetida àquilo que eu falo, não ao meu poder, à minha autoridade, mas à missão que eu carrego, nós estamos debaixo da mesma missão. Ou seja, ambos somos submissos. Então nós carregamos e caminhamos para este mesmo sentido. Como ela falou, ela tinha ido embora para a Argentina e a gente tinha contato, às vezes, 2, 3, 4 vezes por semana, dependendo do que estávamos tratando, sobre muitas feridas a respeito de paternidade, da história de vida dela. E aí, quando ela encontrou o Ramiro, que hoje é o marido dela, né? E nós fomos conversando. Eu sempre soube do chamado que ela tinha, né? Que ela tem, que ela carrega. E a partir daí, a gente foi conversando e eu fico feliz de que no coração dela, ela sempre quis organizar tudo, estar com a vida emocional estruturada, as feridas saradas, para depois disso dar o pontapé no chamado dela. E a partir daí, ela veio para o Brasil, já casada, né, com ele, e a partir daí a gente fez a ordenação num culto muito emocionante, muito poderoso, cheio de amigos da família dela, da nossa igreja, né, da Igreja Habitação. E eu lembro que no dia que eu ordenei a ela... Pode botar? Tá. E aí, podemos? E aí eu lembro que no dia que aconteceu a ordenação, eu falei uma palavra que doeu inclusive em mim. Eu não sei se ela lembra, mas eu disse que Deus havia dado uma palavra no meu coração, que esta é uma geração em que Ele está levantando filhos e filhas que estejam dispostos a enterrar suas vidas nos países, nas nações, nas tribos onde eles não nasceram, distante de toda a sua família. Pastor, eu vou te cortar. Isso foi tão profético que tu falou que tu afetou até a minha mãe.
Porque depois que ela ouviu o que tu falou, eu só queria cortar rapidamente, pastor, me emociona porque no momento que eu peguei a bandeira do Brasil, eu estava ministrando na igreja e eu peguei a bandeira do Brasil, eu realmente senti o luto. Eu senti que eu estava deixando, desculpa, senti que eu estava deixando o meu lugar, o meu país, e eu estava realmente recebendo uma nova casa. E isso machuca muito e é doloroso para quem é principalmente uma pessoa que está conectada com o lugar de onde nasceu, né? Eu sou muito maranhense, eu sou muito brasileira, eu amo meu país. Só que naquele momento eu senti o peso do luto me dizendo, realmente, você precisa entregar esse país. Porque até então eu falava muito pro pastor, eu falei, eu não suporto a Argentina. Anos morando, né, pastor? Anos morando lá, não suporto, eu não suporto a gente, eu não suporto. Aí Deus estava falando, você vai precisar amar esse país. Eu falei assim, você precisa me ajudar a amar esse país. Então, depois da ordenação, quando eu voltei, é algo que Deus fez, que eu já voltei com outro clique, com uma outra mentalidade, com uma outra... Deus me deu amor pelo país. Deus me deu realmente amor pelas pessoas, porque eu não podia começar um ministério sem amar o povo onde eu estou, né? Deus me permita continuar amando esse país, mas só falando sobre isso que o senhor falou, dessa mensagem foi tão forte que ela retorna na minha vida até hoje. E a minha mãe, quando eu lembro que ela disse assim, mas eu fiquei pensando no que o pastor Bill falou. Eu não sei se eu tô tão contente com essa frase. Eu falei, mas é assim, né? A gente deixa o pai e a mãe, como foi com Abraão, né? Pra ir para uma nova terra, uma nova parentela, né? É isso. A gente também não fica feliz com algumas mensagens que a gente precisa pregar. Eu sempre digo que a profecia, para ser boa, ela tem que doer primeiro no profeta, né? E quando eu ouvi isso, eu recebi isso como revelação do Espírito Santo a respeito da vida de Letícia, eu sabia que ia doer. Porque a gente sabe da aliança que ela tem com a família, da proximidade que ela tem com a família e tudo mais. E a vida de quem tem chamado é assim. Quem tem chamado não tem mais escolha. Quem tem chamado só tem um caminho, só ir, né? E de lá para cá a gente tem visto algumas coisas acontecer. Mas como a pergunta era como foi a ordenação teve esta marca, né? Teve esta marca um tanto profética, talvez de ela lembrar daquilo que ela ouviu em todo o decorrer da vida dela, mas uma outra marca ali. A partir dali, não era mais apenas uma profecia que estava sendo falada, mas uma profecia que estava acontecendo, passou a acontecer naquele momento. Essa pergunta é livre, vocês ficam à vontade para responder um ou outro. Vocês tiveram críticas com relação ao nome Invasão do Amor? Porque apesar de ser algo assim que um nome claro do que está falando, mas tem gente que não entende, ou cada um entende na sua caixinha, né? E aí... Eu vou falar daqui do Brasil, de repente, se teve crítica, a Letícia pode falar. Eu tive uma crítica somente. A gente fazia um encontro, uma conferência em Invasão do Amor. Faz tempo que a gente não faz, porque a gente precisa organizar o Invasão do Amor no Brasil, porque deu uma parada. E de repente eu falo isso depois. Letícia foi a resposta da ressurreição do Invasão do Amor, porque ele ia acabar. Mas depois eu falo sobre isso. Mas eu convidei uma das pessoas que iriam ministrar, e ela falou, ela foi a pessoa que criticou. Mas invasão do amor, por quê? Deus não invade ninguém e tudo mais. Mas eu não estava falando... Aí eu chamei a pessoa assim, mas o invasão do amor não é uma invasão de propriedade da vida da pessoa. O invasão do amor é uma disposição que nós temos para sair de onde nós estamos e ir onde as pessoas estão, para levar o amor que talvez ela não conheça. E o amor que nós sentimos por ela, não porque nós somos bons, porque, na verdade, nenhum de nós merecemos salvação. Nenhum de nós somos bons, como aparentamos ser. Eu sempre digo que a diferença entre mim e alguém que não conhece o Evangelho, alguém que ainda não se converteu, é que, na verdade, a semelhança entre nós é que nós somos todos mendigos. A diferença é que eu sei o caminho da casa do pão, eu aprendi. E sabendo o caminho da casa do pão, eu preciso pegar na mão daquele que tem fome e levar. E a crítica à invasão do amor é que as pessoas olham do lado de lá. Você está me invadindo o meu lugar, invadindo o meu espaço, para trazer uma mensagem que eu não quero, mas na verdade não é essa. Não é esse o sentido do invasão do amor. Inclusive, o invasão do amor, o nome veio da África, veio a partir do pastor Adriano Semedo também, né? Do pastor que é africano, que é cabo-verdiano, né?
Embora o Brasil, no Brasil e no mundo tenha se popularizado Cabo Verde agora, a gente já conhece Cabo Verde de ouvir falar, de ter amigos lá há muito tempo, né? Ele já foi ministrar em minha igreja, foi ministrar na sua igreja algumas vezes, a Helena foi ministrar, e eu tenho um carinho muito grande por Cabo Verde, especialmente pelo pastor Adriano Semedo, pela missionária Helena Maciel, e nasceu lá, com a ideia de que eu estou disposto a entregar o amor que não perguntou se eu queria, ele não perguntou se tinha necessidade, ele não perguntou se existia algum desejo em mim de recebê-lo. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele que nos escolheu a nós para que nós pudéssemos ir e dar fruto, e esse fruto permaneça. Essa foi a única crítica que eu ouvi, de repente alguém tenha pensado, mas não tenha falado. Mas até hoje foi a única. Então, lá na Argentina, a gente tem que. Argentina, primeira coisa, eu sei que o pastor vai falar sobre isso, mas a Argentina é um país que nós precisamos aprender que a maneira como se evangeliza lá é completamente diferente. É completamente diferente. A importância do Invasão do Amor, chegar na Argentina, e justamente com isso começou um avivamento incrível, que a gente também vai falar sobre isso. Mas sobre o nome Invasión del Amor, tem uma igreja lá, que é um ministério enorme, que se chama Ministério Invasão do Amor de Deus. Que bom que complementa, porque ele já tem um nome muito grande. Então a nossa preocupação foi dessa igreja de repente querer, porque como é muito conhecida, ou querer fazer alguma coisa. Eu acredito que não, porque o nosso ministério chama Invasión del Amor, ponto. Tipo, não tem mais que isso. E a gente também acredita que Deus trabalha à sua maneira, né? Nós estamos com a ideia de já patentear lá na Argentina. Nós já temos um site lá na Argentina com o nome Invasão do Amor. Somente isso, mas até então é só por precaução, né? Para evitar, tipo, qualquer desentendimento, falta de comunicação, evitar conflitos. Missionária Letícia, quais as atividades já iniciadas lá na Argentina? Quando a gente estava com o Por Vidas, nós chegamos a fazer algumas ações como sopão, porque o pastor Bill, ele, nessa época, assim que eu cheguei na Argentina, a gente fez algumas ações pelo Por Vidas, que nessa época chamava Por las Vidas Argentinas, não? Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa, pastor, que eu não consigo andar em fingimento. Eu não consigo andar em desobediência. E eu conheci meu esposo, eu não era casada. Eu não era casada, eu não estava em obediência. Então eu comentei com o pastor Bill e o pastor disse assim, então vamos parar, você se organiza e a gente volta quando... Porque até então, quando o Por Vidas nasceu, eu não estava com ele. Entende? Quando o Por Vidas Argentinas estava em ação, eu estava solteira. E aí depois eu conheci ele. Então foi quando eu falei pro pastor, eu falei assim, a gente vai precisar dar uma parada, justamente porque eu preciso me organizar, porque as coisas de Deus não é desordem. Uma coisa que eu sempre falei, que Deus, primeira coisa, eu não posso fazer nada para ti com desordem. Eu não posso fazer nada, sabe, esses movimentos atuais de que tudo posso, tudo quero, tudo, sabe? As coisas de Deus têm ordem, as coisas de Deus são justas. Então eu não podia estar em pecado levando o amor de Deus para essas pessoas. Eu, como líder de um ministério, eu precisava ser exemplo. Não ser o melhor exemplo, porque somos falhos, mas andar pelo mínimo em obediência. Então, o ano de 2023, 2024, foi um ano onde Deus me tirou para bater mesmo forte, dizer assim, agora você vai ser tratada. Que a gente faz uma oração e diz assim, Senhor, eu quero ser nova criatura, eu quero ser restaurada. E o que acontece? A gente se permite ser restaurada? Né? Bom, depois da ordenação voltei e aí nós fizemos, aí sim, debaixo da liderança atualmente do pastor Enardo, pastor Bill e o pastor Ângelo. São os 3 pastores que fazem parte do ministério. Temos 2 intercessoras. Eu tenho a honra de ter a minha mãe juntamente como intercessora do projeto. A missionária também, faz missões aqui pela Quadrangular, evangeliza, é uma satisfação, é como um nível de gratidão que eu tenho a Deus por ela estar junto comigo nesse ministério como intercessora. A nossa querida tia Sônia também, que está também com a gente intercedendo, sempre ajudando com as camisas, né?
do ministério, e também ela tem uma malharia. E também nós temos atualmente o meu esposo, que para a glória de Deus aceitou a Jesus, confessou Jesus como Salvador. Até dia 2 o pastor Bill vai ter a honra de batizar ele. E algumas voluntárias, como a Maria Eduarda, a Gabriela, a Eliana e também a Gisele, né? Bom, toda estação a gente faz uma ação diferente. Porque lá as estações são bem definidas. Então, ação inverno, ação primavera, ação verão. E por quê? Porque como a gente precisa alcançar essas vidas de uma maneira bem diferente, que a gente vai falar sobre isso, as ações são bem específicas. No inverno, nós vamos para uma praça chamada Praça Miserere. E lá tem pessoas, muita gente vivendo na rua. Então nós fazemos sopão, guiso de lentilha, arroz com leite. E aí a gente aproveita e leva uma palavra, leva uma oração. Não tem uma pregação específica. A gente vai de pessoa a pessoa em particular. Né? Um a um. Muito né? bom. Porque a nossa visão tem duas coisas que eu falo muito no ministério. Primeiro, eu não posso levar os meus voluntários, digo meu porque são como filhos para mim, eu não posso levar eles para fazer uma ação se eles não estiverem bem. Então a minha preocupação sempre, a gente fala muito, né, pastor, nas reuniões, a minha preocupação são vocês. Vocês estão bem com Deus? Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Eu quero cuidar de vocês como ovelhas de verdade. O pastor sempre está ali disposto a ajudar. Então, a primeira coisa é isso. Para que eles, estando bem, possam ajudar pessoas. Porque se não está bem, para, vamos lá. O que está acontecendo? Como a gente pode ajudar? Essa é a prioridade. Esse é o amor por vidas, entendeu? E aí a gente vai, ora. Graças a Deus, todas as ações que têm acontecido são ações onde Deus fala realmente. Né, o Ramiro, o meu esposo, ele é o da logística, né? Ele vai dizendo assim, olha, eu quero a mesa melhor aqui. Não, gente, isso não tá certo. Então, cada um já tem uma função, né? A gente faz na primavera doações de suculentas, por exemplo, e vai, conversa um pouquinho com a pessoa, pergunta, você quer uma oração? Como a gente pode ajudar você hoje? Sempre pessoa a pessoa. Sabe por quê, pastor? Porque na Argentina você vai pregar com o microfone na rua, as pessoas vão começar a olhar para você de maneira inferior. Porque eles estão tão cansados dessa versão de pregação enorme que eles nem escutam. Macro, né? Essa coisa muito. Essa coisa macro. Então a nossa maneira de evangelizar hoje é o micro, como você está dizendo, né? É ir de pessoa a pessoa, privado. Falando devagar, não falando nem diretamente de Jesus e Deus. Como é que eu posso falar de você? Como é que eu posso ajudar? Aí, quando a gente já cria uma amizade com a pessoa, a gente começa. Não, é porque Deus... É importante também, se você tiver com alguma dificuldade. Nós temos um telefone do Invasão, que a gente disponibiliza nas ações, quando a gente vai entregar kits, a gente coloca lá. Caso alguém tenha alguma chamada, alguma necessidade de conversar, ou se é algo mais forte, mais complicado, a gente já deriva para outro lugar. Ação verão, a gente faz, por exemplo, algo mais nas praças, que o povo lota as praças, tem muito bosque lá, então a gente vai para esses lugares. Agora, na nossa ação, a última ação de Natal, que foi a ação verão, porque lá em dezembro é um calor enorme, a gente fez cestas básicas e foi entregando nos semáforos. E aí, nos semáforos, a gente chamava os flanelinhas, porque muitos moram na rua, e dava e perguntava, a gente pode orar por você? Pastor, a coisa ela é complicada demais. As pessoas precisam muito de Deus, só que não conhecem a Deus. É diferente daqui. Aqui eu estava comentando anteriormente, todos são evangelizados aqui. Todo o Brasil foi evangelizado. Lá, literalmente, eles não conhecem a Deus. E é assustador você ir para um país onde você não conhece a Deus. Mas graças a Deus, comentei com o pastor Bill outro dia, está acontecendo um avivamento sobrenatural na Argentina. Algo que eu nunca tinha visto. Porque uma das coisas que eu falava muito, né, pastor? Meu Deus, era uma frieza. E agora está muito diferente. E muito lindo. Pastor Bill, Invasão do Amor, São Luís. 35 minutos. Tá bom. Pastor Bill, Invasão do Amor, São Luís. Peraí, de só tossi. Ai, tá ruim aqui, né, Um pouquinho de água. Toma água. Já tomei.
Pastor Bill, invasão do Amor em São Luís, quais as atividades atualmente? Como é que tá? O que tá acontecendo? Não tá acontecendo? Então, lembra que eu falei que Letícia trouxe a ressurreição, o chamado da Letícia trouxe a ressurreição à invasão do amor? Nós estamos parados em São Luís. E eu achava, até conversar com Letícia, até entender tudo que Deus estava fazendo, eu achava que tanto o Ministério de Louvor e Habitação, que sempre foi um ministério interdenominacional, com pessoas de várias igrejas, que apesar de terem músicas gravadas, de ter um certo reconhecimento regional em muitas igrejas aqui em São Luís, no Maranhão, para mim já tinha chegado o tempo, já tinha acabado. E a Letícia voltou a conversar comigo e um certo dia ela falou assim, eu vou organizar a minha vida e quero voltar com o Por Vidas. Aí eu falei, Por Vidas não existe mais e possivelmente Invasão do Amor também não vai existir. E aí eu fui explicar para ela, o Por Vidas mudou de nome, agora é Invasão do Amor e possivelmente vai deixar de existir porque talvez tenha chegado o tempo e tudo mais. Só que o Invasão do Amor, tanto Por Vidas como Invasão do Amor, é só o nome que a gente colocou para aquilo que a igreja já faz há muito tempo. Amar as pessoas com atitudes, amar as pessoas com as ações. E a gente está parado porque, apesar de Letícia trazer essa perspectiva de ressurreição, de tornar novamente ativo o Invasão do Amor aqui em São Luís, aqui no Maranhão, no Brasil, nós estamos passando por uma transição na igreja. Na nossa igreja local, nós fazemos parte de uma pequena igreja, uma pequena comunidade de fé, na periferia de São Luís, no bairro de Fátima, e nós acabamos de passar por um milagre que eu nunca vi de alguns anos para cá. Porque eu já vi muitas igrejas se dividirem, mas o que Deus fez, e talvez seja uma conversa depois para a gente conversar até fora das câmeras, o que Deus fez nos últimos dias é juntar uma outra igreja conosco, para sermos uma igreja, com 2 pastores diferentes, com cultura diferente, com mente diferente, com formação diferente, com idade diferente, e nós estamos reestruturando a nossa igreja local, ensinando sobre adoração, que é algo que você sabe que a gente sempre trabalhou, sobre a intimidade com Deus, sobre missões, sobre uma vida de oração. E aí, dentro dessa perspectiva de reorganização da igreja local, nós estamos trazendo de volta o Invasão do Amor aqui em São Luís. Nós vamos começar a treinar as pessoas e a forma como a Letícia falou, que lá eles não evangelizam com o microfone na mão, com aquele ministério de louvor e tudo mais como a gente faz aqui, a gente até faz aqui. Só que o Invasão do Amor não começou assim também, né, Letícia? Uhum. Da primeira vez que a gente saiu, eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração, vocês vão para lá, vocês já têm 100 quentinhas de espaguete para distribuir, mas eu não quero que vocês distribuam, eu quero que vocês comam com eles. E eu lembro que a gente saiu de casa e eu não tinha entendido ainda. E nós encontramos várias pessoas em situações de rua. E nós estávamos vindo de um dia cansados. Saímos de casa às 10 horas da noite e saímos pelas ruas do Reviver, pelas ruas de São Luís, pelo centro histórico, para alimentar pessoas que a gente não sabia que era. E como estávamos vindo de um dia cansado, a gente também sentiu fome. E eu entendi ali o que era para a gente fazer. A gente pegava uma quentinha de espaguete, dava para alguém e pegava uma e comia, e ali a gente comia com eles o mesmo alimento, do mesmo jeito, da mesma forma, sentado no chão, numa calçada, como igual. Sim, sim. Igual. E aí a gente fazia isso, e aí eu entendi o que Deus queria a partir disso, que nós sentássemos ali como igual. A Letícia está lembrando da ceia de Natal que a gente fez uma ceia de Natal que era para atender 100 pessoas, onde nós seríamos os garçons dessa ceia de Natal. Colocamos as mesas ali no local, ali no centro de São Luís, né? E a gente ia servir. E a gente não queria fazer qualquer ceia de Natal. Nós queríamos que fosse uma ceia de Natal como a gente oferece para nossa família. Incrivelmente, a gente conseguiu atender 145 pessoas, moradores de rua, com todas as comidas que a gente tinha na nossa casa, a gente levou para os moradores de rua. Foi algo lindo, lindo, lindo. A tua igreja também na época, eu acho que tu não estava aqui em São Luís, né? Estava no Rio. Estava no Rio ainda. A Zion também estava com a gente nesse dia que foi inesquecível. Só queria falar uma coisa a respeito do Pastor Bill.
Como eu disse anteriormente, Deus me fez entender o que é a submissão, porque até então, como ele falou a respeito do feminismo, né? A gente tem uma visão muito deturpada do que é a submissão, a gente leva para um outro lado, né? O progressismo, ele tá trazendo isso. E uma das coisas que Deus falou ao meu coração foi: você não vai, porque eu poderia tranquilamente ser missionária sem o pastor Bill. Eu poderia, o meu menino não era o meu ministério, não era o que meu chamado, né? Sim, sim. Só que naquele dia que eu chamei ele para conversar, eu falei assim: eu não quero viver debaixo de uma outra ordenação, de um outro pastor que não seja a pessoa que um dia eu não respeitei. Porque Deus me trabalhou em mim de duas maneiras. Primeiro, a entender estar sob baixo de uma liderança e a amar ao pastor Bill de maneira completa e acreditar no chamado no ministério dele. E eu lembro que eu falei para ele assim: eu quero que seja invasão do amor aqui na Argentina. Não só eu quero, como Deus também. E as coisas de Deus, quando elas são de Deus, elas fluem, entende? E a partir daí, Deus foi trabalhando. Tem coisas que acontecem no ministério, a gente conseguiu arrecadar 5 mil reais agora para Venezuela, em menos de 24 horas. Uau. Coisa que eu nunca vi na vida, entende? Foi algo que todo mundo contribuiu, todo mundo foi compartilhando nas redes sociais. E esse é mínimo para Deus. Então, as coisas de Deus fluem. Era isso que eu queria comentar. Então, para quem está escutando, se você ainda está duvidando do que Deus pode fazer na sua vida, permita ceder o controle a Ele. Quando você cede o controle, entrega a Ele o controle, Ele vai trabalhando na sua vida no tempo dele. Você precisa permitir que Ele continue agindo. É isso. Eu tenho umas 2 perguntas. Logo em seguida vocês vão fazer os agradecimentos de vocês. Por que eu já quero encerrar? Porque a gente vai ter outras conversas que eu quero... Vocês estão participando do Coração Missionário, tá bom? É um quadro que a gente tem aqui para falar sobre a vida do missionário. As dificuldades do campo, as lágrimas que ninguém vê, né? E todo esse processo de cumprir o ID na pele, sabe? Quando a gente ouve falar, é uma coisa. Quando a gente vive, é completamente diferente. Totalmente. Completamente diferente. A gente ouve uma missão, um relato de um missionário, por mais impactante que seja. Ele está contando a experiência dele de vida, do que ele viveu na pele, do que a epiderme dele passou. Sim. Quando você vai, é outra história. Quando você convive, quando você está com o cheiro ali das pessoas, as experiências são outras. E sim, isso é uma forja, né? Para que você caminhe mais, né? Até onde Deus quer que você caminhe. E antes de vocês responderem as perguntas, eu quero já te parabenizar por essa coragem, que eu sei que não é tua, tá? Eu sei que não é tua essa coragem de mudar de país, cultura, idioma, e além dessas coisas que a gente às vezes acha que é pouco, que não é, é todo um outro universo, né? Mas tem você por você, as mudanças em você, como ser humano, né? Então que Deus continue te capacitando com essa ousadia que você tem, tá? E que Ele te traz também os teus carrapichos, né? Que a gente sempre tem também, nessa caminhada toda. Mas que tu é bem-aventurada por isso, por pés formosos. Por decidir, sabe, ir ao encontro daqueles que estão precisando de invasão do amor. Invasão del amor. Invasão del amor. Invasão del amor. Vamos lá. Qual a maior dificuldade que tu já teve até hoje? Letícia missionária. Então, eu acredito que a nível financeiro Deus nunca deixou faltar. Só que eu tenho uma coisa comigo. Eu não gosto, e aí entra o pastor Bill uma vez mais me capacitando nesse sentido, eu não gosto de pedir. Porque o pedir, exatamente, Deus teve que tratar isso. Porque o pedir leva o outro a duvidar do teu caráter. Porque o que tu vai fazer com esse dinheiro? De onde tu vai... Então eu gosto, tanto que essa ação do Venezuela que a gente fez agora, a gente postou no Instagram do projeto, detalhe a detalhe,
os centavos que foram gastos, o que Prestação foi de conta, comprado. A gente ajudou famílias inteiras com eletrodomésticos elétricos, porque lá não tinha gás pelo terremoto que aconteceu. Então eu tinha, na verdade, essa dificuldade de pedir. Primeira coisa. Tanto que eu não queria Instagram. E o pastor Bill teve que sentar comigo várias vezes e disse: eu sei que agora tu não está entendendo o que eu estou te falando. Eu sei que é angustiante, porque ele também tem um perfil muito parecido com o meu nesse sentido de não pedir, né? Até porque fica na dúvida de dizer assim, tá gastando dinheiro, tá levando pro pessoal. Então, a minha maior dificuldade foi comigo mesma, de entender que o ministério não era meu, era de Deus. Interessante. Então, uma das coisas que a gente debateu muito foi: Senhor, que tudo que tu for fazer, que tu esteja na frente, que não venha me fazer duvidar de que é algo teu ou meu, é teu. E uma das coisas que eu sempre falei no ministério: não sou eu na frente, é Deus, porque nasceu no coração de Deus esse ministério. Então, Deus teve que trabalhar isso em mim. Hoje a gente faz algumas ações, graças a Deus, eu tenho uma equipe lá na Argentina que aquilo que me constrange, no sentido do pedir, eles têm facilidade para fazer. Então, Deus colocou as pessoas certas. Então, uma das pessoas é a Gisse. Ela disse assim: Leti, a gente só ia dar, por exemplo, R$400 para a Venezuela. Ela, por que... Aí o Ramiro, também maravilhoso, disse assim: por que a gente não expande isso? Vamos colocar na rede social. Aí eu fiquei relutante, disse: não sei. Não sei. Aí, não, vamos fazer. E me admira, porque o Ramiro não é esse tipo de perfil. Falei: é de Deus. R$5.000, pastor. Uau. Entende? A gente ia doar R$400, o ministério. O que aconteceu? A própria divulgação da caixinha, né? Foi para R$5.000. E aí a gente já tá agora, a segunda metade do valor, a gente já tá comprando água, porque lá eles não têm água. Tá tudo parado na Venezuela até agora, né? Não mudou muito a situação deles. Tá morrendo muita gente, estou encontrando muitos corpos ainda. E a nossa missão é transcultural. Então, se a gente puder ajudar também os países vizinhos, a gente vai ajudar. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, Letícia, você foi fazer missões na Argentina. Mas quem me conhece aqui em São Luís do Maranhão sabe que a minha mãe, uma vez ou outra, encontra uma amiga: cadê tua filha que pregava dentro dos ônibus? Porque eu acredito, pastor, que antes de fazer missões em outro país, você tem que ser missionário na sua casa. Então, durante um ano, eu passei ajudando a minha família com oração, fazendo propósito, falando de Jesus. Depois disso, eu fui para os bairros, invasão do amor por vidas aqui em São Luís do Maranhão, porque eu acho que é do pequeno para o grande, né? Não é chegar, eu vou para a África. Deus também tratou isso em mim. A minha maior dificuldade foi essa questão e aprender a receber o não dos argentinos. E saber que argentino, ele tem uma maneira de falar muito direta. Então, Deus teve que trabalhar na minha vida a crise do cristão ofendido. Onde tudo o que eu ouvia, eu pensava que era sobre pessoal, mim, né? levava para o pessoal e também achava que era uma ofensa. Ai, me ofendeu. Ai, me ofendeu. Hoje o Senhor me mostra, e eu até falo sobre isso, porque tem muita gente falando que o argentino é grosso e aquilo outro. Não. A cultura argentina é diferente. Aquilo que eles dizem, essa roupa tá feia. A gente não, a gente vai falar: pode trocar. Se não é família, a gente não fala de frente, né? Eles não, eles falam: essa roupa não tá legal, não combina pro lugar onde a gente vai. Então já é a maneira mais direta. E se você não tiver uma identidade firmada em Cristo, tô falando de cristão, não tô falando de mundano. Se você não tiver uma identidade firmada em Cristo, você é levado e leva pro pessoal. Então foram essas duas coisas para mim. Pastor Bill, qual a maior dificuldade sobre invasão até hoje que você... Além da dificuldade que a Letícia falou, né, de pedir ajuda, eu acredito que a igreja brasileira nos últimos tempos tem tido uma outra dificuldade. A dificuldade do comprometimento. Existe uma grande diferença entre compromisso e comprometimento. Compromisso é eu dizer que eu vou fazer alguma coisa. Comprometimento é o meu grau de envolvimento com aquilo que eu disse que eu ia fazer. É de fato ir lá e fazer. Nós colocamos muito sobre a responsabilidade de Deus, algo que Deus já deu para a igreja. A gente, por exemplo, marca um evangelismo, marca uma viagem missionária. A gente já foi algumas vezes para um quilombo chamado
Samucangaua, que fica em Alcântara, e a gente gastava muito dinheiro para ir, né? E aí eu solicitava por intermédio de ofício passagem para aeronáutica. E eu não poderia, de repente, colocar uma lista de 20 pessoas e depois tirar, porque aí eu acabava me comprometendo para uma próxima viagem. Aí eles diziam assim, ó, nós vamos diminuir a quantidade de pessoas, porque da última vez você colocou 20, só vieram 15, só vieram... E aí eu tinha uma grande dificuldade com isso. Algumas pessoas no meio do percurso se opuseram a nós por conta desse nível de compromisso, porque para alguém, de repente, o nível de compromisso seja muito sério. A falta dele, para outras pessoas, de repente, não faz sentido algum. A régua, né, para cada um. Isso, né? a régua. E para mim, se trabalhar, eu sou um pastor que não sou assalariado, eu não recebo nada, assim como o Letícia também não recebe nada. Vai ter que cortar. Eu não mutei, não. Ou é o teu? Não, o meu tá gravando. Eu não acredito, não. Mãe Keila. Pensei que tinha mutado. I'm so sorry. Não, fala espanhol. Mãe Keila. Eu só preciso lembrar onde eu... Eu falo já contigo. Peraí. Tô resolvendo um negócio aqui. Rapidinho. Silencioso. Vou fazer isso agora. Onde é que eu tô? Avião. Onde é que eu parei, gente? Falando sobre o Falando com a Letícia. compromisso, a régua, do que alguns se chatearam por causa das faltas. Eu tava falando com a Letícia. Tava falando da aeronave. Da Marinha. O povo daqui são todos sem vergonha. E Tá aí falando pra pedia Letícia? um valor, não queria te comprometer. Com as vagas, disponibilizar a vaga, não ia, né? Aí alguns se chatearam por causa desse compromisso que Eu tu vou tinha. continuar, eu não lembro qual foi o ponto certinho. É esse aqui. Eita, É desgraça. assim, ó. É esse. Eu estava até falando pra Letícia. Só, mas não sabe o que eu ia falar depois. É isso que as pessoas daqui têm muita dificuldade de se comprometer. Isso. Que Podemos? Tu teve embate com isso, com as pessoas que tinha X vagas. 3, 2, 1, voltando. Então, eu até cheguei a comentar com a Letícia sobre essa dificuldade que a gente tem aqui. Algumas pessoas que estão lá no Invasão do Amor na Argentina são brasileiras também, algumas meninas. E eu tenho entendido que Deus tem levantado mulheres para este tempo para fazer isso. E não sei se tem 2 outras pessoas que são de lá mesmo, tem, né? Tem a maioria, são de lá. Tem Ramiro. Tira... Tem aproximadamente tem uma venezuelana, tem um argentino. Não, na verdade tem 2 venezuelanas e um argentino de lá, né? Que é o meu esposo e 2 amigas venezuelanas. Pastor, e 2 brasileiras. Uma das coisas que mais a gente conversou aqui é sobre a questão, porque a gente tem uma característica muito parecida. Nós somos, se a gente se compromete a fazer algo, a gente precisa que a pessoa se comprometa naquilo que está falando. E muitas vezes eu falei, pastor, não pode ser que você não encontre uma rede de apoio aí para lhe ajudar, sabe? Porque não sei o que está acontecendo hoje, que as pessoas realmente estão deixando, eu não sei, é algo que a gente debate muito, né, pastor? A gente tem visto o Brasil viver um evangelho bem à la vontade. A igreja, talvez das décadas passadas, eu me converti com 16 anos, hoje eu tenho 42, né? A igreja das décadas passadas tinha, pelo menos com quem eu aprendi, tinha uma responsabilidade muito grande. Nós estávamos dentro dos tempos, ou em algum serviço da igreja, de segunda a segunda. Algumas pessoas se convertiam no domingo, a gente já ia visitar na segunda-feira. Isso. Né? Eu fiz muito isso, fiz muito. E aí, de lá para cá, a gente aprendeu que a igreja era muito ativista, vivia num ativismo e na maioria das vezes vazio, que de fato é. Só que a gente foi para outro extremo. Agora, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou para a igreja, eu adoro a Deus. Quando eu vou, porque eu posso ser igreja na minha casa também. Tá muito isso agora, né? E aí não existe a possibilidade de eu ser igreja. Só há a possibilidade de ser igreja se somos nós. Não existe o eu sou igreja. Congregar, né? É justamente isso. Um clamor do Novo Testamento. Congregai-vos. Né? E a gente aprendeu isso e bater no peito. E é a boa ideia que a nossa geração tem, dada por Satanás. Você consegue ser igreja na sua casa. A minha esposa, a pastora Vanessa, pregou sobre isso
esses dias e a nossa célula ontem foi sobre isso. Perfeito. Então é o amor deste tempo. Se o Espírito Santo falou lá e está falando aqui, é porque alguém precisa ouvir isso que a gente está falando. E eu tenho mais uma coisa, sempre que eu falo no ministério, no Invasão do Amor lá da Argentina, se não existe azeite, como é que esse fogo a nível espiritual vai permanecer aceso? Se você não medita na palavra, se você não lê a palavra, se você não aprende, se você não ora, como é que você acha que o Espírito de Deus vai ser alimentado? E se o Espírito de Deus não está sendo alimentado, que Espírito está sendo alimentado? Se não é o de Deus? Algum, né? Eu lembro de ocasiões de crises financeiras, inclusive aqui na igreja, que até o Invasão do Amor na Argentina ajudou, aqui no Brasil. E eu lembro que, comparando agora aquilo que Letícia faz com aquilo que até eu fiz aqui, a gente é movido por umas loucuras que a gente não consegue explicar. A gente faz contas, a gente gasta do próprio trabalho, né? Como eu falei anteriormente, eu não sou, nem eu, nem nenhum pastor da nossa comunidade de fé assalariado. Todos nós somos pastores voluntários. Letícia é voluntária. Na verdade, a gente faz algo para contribuir, porque senão o ministério não existe. E aí a gente faz algumas loucuras, né, na vida. Letícia já fez muitas. Em algumas vezes até eu precisei dizer: não. Letícia, não faz. Não, calma aí, a gente vai dar um jeito aqui. Ou calma aí, deixa ver se outra pessoa não pode ajudar. Porque ela abria mão de coisas que eram particular dela. Claro, eu aprendi depois de um tempo que a gente não pode parar. Se a pessoa quer ajudar, se a pessoa quer abrir mão de algo que é dela, então deixa, porque existe algo que é somente ela e Deus vai retribuir de alguma forma. Deus não deve absolutamente ninguém. Nós não negociamos dízimo e oferta com Deus. Nós não ensinamos a nossa igreja ou as pessoas que estão ao nosso redor de que nós devemos dizimar ou ofertar para receber alguma coisa de Deus, porque Deus não negocia aquilo que é dele com ninguém. Se nós estamos tendo a oportunidade de dizimar, ofertar ou dar alguma coisa do meu trabalho, é porque eu já fui abençoado, eu não vou ser abençoado. Né? É um privilégio participar disso tudo. É um privilégio participar desta verdade. E aí, talvez seja um assunto para um outro momento, eu acabei de fazer uma loucura. Né? Eu estou relançando um livro e Deus tem colocado muito no meu coração. Chegou a hora, a gente teve uma reunião um tanto crítica, a gente tem reuniões pesadas no Invasão do Amor. E a gente tem aprendido de forma que Deus trate a nossa maturidade a colocar tudo sobre a mesa e levantar da mesa com tudo resolvido, entendendo que nós somos irmãos em Cristo. E Letícia chamou a mim e aos outros pastores e perguntou: eu quero saber qual é o posicionamento da igreja no Brasil. E eu já estava com isso guardado no meu coração. Eu fiz uma loucura, eu mandei produzir 100 vídeos, e eu lembro, eu sou aquela pessoa que eu tenho entendido isso, inclusive essa semana o Espírito Santo falou muito ao meu coração a respeito disso. Eu sou aquele cara que é ajudado pelos corvos. Muita gente da igreja espera que as pessoas da igreja ou os mais próximos ajudem a fazer alguma coisa. Eu sou ajudado por pessoas improváveis, por umbandistas, por homossexuais, por pessoas que estão distantes. Eu simplesmente postei que eu estava lançando um livro. E uma pessoa que era homossexual e uma outra pessoa que é católica, de praticar, de estar dentro da igreja, falou: eu quero te ajudar de alguma forma. Eles se juntaram, cada um falou de uma forma, mas eles depois conversaram, eu nem sabia que eles tinham proximidade, foram falar com a bibliotecária e disseram: olha, a gente tem um projeto para te apresentar. Alguém que é daqui do bairro, que escreveu 2 livros e quer lançar. Ele tem um projeto que faz isso. E são sempre pessoas improváveis, pessoas de quem a gente não espera nada. E eu tenho entendido isso em Deus. Não são aqueles que são próximos, não são aqueles que estão do lado, que dizem que amam de verdade. São aqueles que a gente não espera absolutamente nada. A minha esposa fala uma frase que é bem isso, ela diz assim: da onde a gente menos espera que vem. É que vem. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma loucura, eu simplesmente mandei produzir 100 livros de cada. Eu vou falar o valor porque assim, Deus se responsabiliza por aquilo que ele nos inspira a fazer. Foi R$3.500. Tu estás com o livro aí? Sim. Eu mandei produzir
não sei como é que a gente vai pagar, mas a gente vai lançar na Feira do Livro em Eu São não sei como a Luís. gente vai pagar. E aí o que Deus colocou no meu coração é: a igreja brasileira precisa ajudar a invasão do amor que está acontecendo. A invasão do amor que está acontecendo é a invasão do amor na Argentina. O primeiro livro, é o mais antigo que eu lancei, é o Jardim da Intimidade, esse que está embaixo, né? E ele está saindo agora numa nova edição, com alguns textos corrigidos, com algumas outras informações, algumas correções teológicas, inclusive para este livro. Quem corrigiu foi o pastor Adriano Semedo, que também é teólogo. E o segundo livro, ele é inédito, é o Inflamados. Quem corrigiu foi o pastor Ribinha, de Pinheiro, né? Não sei se vocês conhecem, a galera que está assistindo deve conhecer o pastor Ribinha. Ele é conhecido no Brasil inteiro, né? E no mundo. E ele corrigiu e fez o texto inicial, que eu esqueci o nome. Como é que é o texto inicial aí? Bem aqui. Apêndice, lembrei. Ele fez a apêndice do livro e terminei de escrever um terceiro livro agora. Só que eu terminei essa semana. Então, possivelmente vou lançar só no próximo ano. E a ideia disso, a ideia de tudo aquilo que a gente fez nunca foi ganhar alguma coisa, porque a gente não tem inicialmente essa necessidade, né? Embora Deus esteja tratando sobre algo em meu coração, mas sustentar aquilo que Letícia tem feito lá e aquilo que nós queremos voltar a fazer aqui. É isso. A gente está encerrando já, e aí eu queria deixar com vocês 2 palavras, tá? A gente começa com o pastor e encerra com a Letícia. Certo. Eu quero te dar essa oportunidade para você deixar uma palavra a todos os missionários do Brasil e do mundo, e você já faz os teus agradecimentos. Eu quero deixar uma palavra a todos os missionários do Brasil e aqueles que estão no mundo, que eles nunca estiveram sós. E nós temos orado pelos missionários do mundo inteiro, aqueles que decidiram sair do seio da sua família, do conforto do seu lar, dos ar-condicionados, dos seus empregos, da sua formação, dos seus sonhos, para viver algo que talvez nunca jamais pensaram. Que Deus está com eles, que Deus está cuidando de cada detalhe. E eu tenho a plena certeza de que este é o tempo em que homens e mulheres serão respostas de Deus para uma geração que está perdida. Homens e mulheres farão aquilo que Jesus disse, coisas maiores do que ele fez. E quero deixar um apelo ao mundo inteiro, àqueles que vão nos ouvir, para que levantem sua voz por oração, pelo clamor aos homens e mulheres cristãos na Nigéria. Está acontecendo algo na Nigéria que a Globo não mostra, que o mundo não mostra. Igrejas estão sendo bombardeadas, estão sendo mortas. Ontem mesmo um pastor foi morto porque ele disse que não se dobraria a Alá, não se dobraria a outro Deus. E o mundo islâmico está atacando a Nigéria de forma contundente. Apesar disso, há um milagre acontecendo na Nigéria. A gente tem respostas de curas, de ressurreição, de milagres inesperados acontecendo naquele país. Que Deus tenha misericórdia daquele povo e que alcancem os muçulmanos, alcancem o mundo islâmico, para que eles possam entender que só Jesus é o Senhor. Jesus não é uma boa ideia de uma boa religião. Ele é a saída para a humanidade. Essa é a minha palavra. Amém. Faltou teus agradecimentos. Os agradecimentos. Os meus agradecimentos, inicialmente para a Letícia, que trouxe esse boom ao Invasão do Amor, essa energia, essa alegria que ela tem, que é contagiante. E ao pastor Enardo, ao pastor Ângelo, que são os homens de Deus que estão caminhando conosco, e a toda a comunidade de fé, e a todos aqueles que têm nos ajudado de alguma forma. Esses homens e mulheres improváveis que não fazem parte do mesmo movimento religioso, que não fazem parte daquilo que a gente acredita, mas de alguma forma olha para a gente e entende que a gente está atendendo a algo que é muito maior do que nós, um chamado que é eterno. Gente, eu acredito que o que eu poderia falar para qualquer pessoa, eu não vou me dirigir aos missionários, porque missionário que está em campo, eles já sabem o preço que eles estão pagando. E eles já têm a certeza
certeza de que um dia todos nós iremos para um único lugar, que é o encontro do nosso Deus, né? E eu acredito muito que essas pessoas que estão lá naquele momento, naquele lugar, em qualquer lugar do mundo, ele já tem a certeza de que não tem mais como voltar atrás. Então, eu não vou me direcionar a eles, vou me direcionar às pessoas que têm um pouco de receio de dizimar. Sabe por que eu vou para eles? Porque eu costumo falar para minha mãe assim, nunca me faltou nada, pastor, na Argentina. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre me sustentou em todos os sentidos. E uma vez eu falei na igreja habitação, eu disse assim, se as pessoas soubessem que o Deus que a gente serve é o ouro da prata, ele é o Deus do ouro e da prata, se eles soubessem isso, eles não estavam, como é a palavra, tipo, renegando, dar 10 centavos, dar R$1. E eu não tô falando para você dar dinheiro não, até porque cada um tem a sua própria mentalidade, faz aquilo que quer. Eu só queria trazer uma visão onde você tem no seu coração o servir através das ofertas. E entender que ao dar, eu vou estar dando para o reino de Deus. Eu tinha essa visão de que eu nunca pedi nada a Deus, nunca pedi nada a carro, nunca pedi nada, Senhor, eu quero uma casa. Não, sabe por quê? Porque eu pedia sempre saúde. Senhor, ajuda minha família a te servir. Orava muito pela minha família estar sendo, né? E o que eu falo para as pessoas é que aquele dinheirinho que ela tá guardando, de dizer assim, eu não vou dar porque o pastor vai ficar com dinheiro, né? Tem muito isso hoje, né? Que achando que... E realmente tem muita igreja que faz isso. Realmente tem muita igreja que utiliza isso. Só que ninguém, como minha mãe sempre me dizia, você não é todo mundo, né? E a gente às vezes deixa com essa, encontrei a palavra, mesquinharia, né? E eu não falo para pessoas que são descrentes, eu falo para os cristãos que sabem a importância de dizimar, que sabem a importância de ofertar para o Senhor. Dizer assim, os 10% é do Senhor. E eu não estou falando para a pessoa que nunca conheceu o Evangelho, eu estou falando para os cristãos. Eu estou falando isso porque eu falo muito para o pastor, as coisas que eu faço, por que ele está falando isso? Pastor, as coisas que o Senhor pensa que eu dou é porque eu não espero... Não, Deus sempre supre. Deus sempre supre as minhas necessidades. Então agora eu vou dar e esperar que o Senhor me dê. Não, não é isso, porque Deus não faz barganha. É dar com amor. Eu vi um vídeo na África das pessoas indo ofertar numa alegria. E sabendo que está ofertando para Deus. E aí, isso, pastor, eu estou falando, quero deixar essa mensagem para que as pessoas deixem de mesquinharia com Deus e comecem a ofertar com alegria. Se vai ofertar, oferta com alegria, com amor. Eu fico vendo as pessoas se limitarem a Deus. Não estou falando para você dar seu carro, sua casa, como muitas igrejas atualmente estão fazendo isso. Estou falando para que se você vai ofertar, oferte no amor, oferte na alegria. Não dizendo assim, não, eu vou dar só isso aqui mesmo. Isso me entende o que eu quero dizer? É mais ou menos isso. Então a minha mensagem é essa. Se você vai fazer algo para o reino de Deus, não é só o dinheiro. Se você vai fazer algo para o reino de Deus, faça com vontade. Deixe de ser morno. Saia de cima do muro. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Você não vai ficar nesse limbo eterno. Essa é a minha mensagem. Faça com amor, faça com vontade, com desejo. É isso que eu espero que as pessoas... É o que a gente comenta muito. O comprometimento vem disso. Não vou para a igreja. Não faça. Faça com vontade para Deus. E o meu agradecimento também é, obviamente, pastor Bill, por ele estar sempre do meu lado, por estar sempre me ajudando em todos os momentos, estar me aconselhando, a paciência que ele teve, né? E, obviamente, a minha família, que nunca me deixou, nunca me desamparou. E agradecer meu esposo também, e ao Ministério Invasão na Argentina também, que são bênçãos de Deus. E a você também por estar nos dando esse espaço, né? De estar falando um pouquinho sobre missões, um pouquinho, um montão, né? Porque você colocou eu e o pastor Bill juntos, já sabia onde estava se metendo. Mas muito obrigada pela oportunidade também. Redes sociais? Bom, vou falar, às vezes misturo espanhol com a... eu prefiro dar um translate ali. Invasión del Amor, @ ¿no? O @, Invasión del Amor, todo junto,
que é o Ministério da Argentina, e o Invasão do Amor, também SLZ. Invasão do Amor SLZ. Isso é Instagram? Esses são os dois Instagrams do projeto. Né? Aí depois Tem um se... site também de lá. Nós temos o site, que é Invasão del Amor, e a gente já está vendo, porque nós temos uma pessoa que programa o site, que é meu esposo, que trabalha com programação, e a gente já está vendo como translada, como traz para cá, para o site do Invasão do Amor aqui no Brasil. Redes sociais quer deixar pessoais também ou não? Tem. Sim, quem quiser conversar comigo, de repente. Sobre o livro, né? Me seguir, sim, falar sobre o livro, falar sobre outras coisas, sobre o chamado. Só me encontrar aí no Instagram. Bill Barros. BILL Barros. @eubilbarros. Bom, eu prefiro deixar só o do Invasão, porque, gente, vocês vão me encontrar lá. Eu tô postando tudo, eu curto tudo do projeto, então vocês vão me encontrar por lá. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas palavras, obrigado pela troca de experiências, troca de figurinhas, é um jeito meu de falar. Obrigado pelo convite, né? A gente já estava agendando um tempão atrás e só hoje, porque Deus quis hoje, né? Sim, e hoje aconteceu. Te desejo uma boa viagem de volta. É um batismo também. Orem por nós, pro né? seu esposo, tá bom? Quero conhecê-lo depois. Com certeza. Quem sabe vou na Argentina, né? Com meu primo, de repente. A gente vai lá conhecer a Invasão do Amor por lá. Espero que nós possamos nos ver mais vezes, tá? Eu quero poder fazer contigo essa dobradinha do Coração Missionário, você lá na Argentina, a gente trocando informações, né? E a gente está atualizando as pessoas aqui no Brasil como que está caminhando, né? O projeto por lá e por aqui também, tá bom? Mais alguma coisa? Só muito obrigada ao Bruno que está aí atrás, sempre nos ajudando, né? A nossa logística de hoje aqui, a Andréia, o Davi também que está aqui, muito obrigada. A sua mamãe do Coque que está aqui também. A mãe do Coque está sempre orando, as intercessoras. Qual é o nome da meninazinha? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Também. Obrigado a todos vocês. Se vocês assistiram Coração Missionário, deixe seus comentários. Se você quiser ofertar também, você já sabe como encontrá-los. Divulgue esse vídeo, tá? De repente você tem um desejo, uma chama missionária no seu coração, almeja isso. Ora, conversa com Deus, bate um papo com Ele vai te instruir da melhor maneira possível, inclusive pro local que você deve ir. Mas começa por casa, tá bom? A sua família, é o melhor lugar para você começar. Um abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Amém.